Muito bem, então, gostaria de gravar um breve vídeo falando um pouco de um assunto que eu acho de extrema importância. Eu quero falar sobre o problema do trânsito religioso, o problema e os malefícios e a destruição que o trânsito religioso é capaz de causar na vida de alguém. Trânsito religioso nada mais é do que o fenômeno constatado e de grande influência no Brasil de troca de igrejas, né? As pessoas que não ficam muito tempo em uma igreja e aí vão para outra igreja, uma denominação, vão para outra denominação. Nós sabemos que com a difusão e a extensão e expansão do evangelho no Brasil, a popularização do evangelho no Brasil, criaram-se então inúmeros e inúmeros ministérios, inúmeras e inúmeras denominações. Praticamente hoje a cada 1, 2 quadras você tem uma igreja evangélica. Eu particularmente não sou contra isso. Não sou contra, muito pelo contrário. Se tivesse uma igreja evangélica genuína em cada esquina, quão maravilhoso não seria, independentemente da denominação, né? Eu não sou imperialista, né? Eu trabalho pelo reino e não pelo império, então para mim não importa, eu não sou bairrista, não sou exclusivista nessa questão denominacional. Para mim, o importante é que o evangelho seja pregado de forma genuína. Agora, eu tenho grandes problemas com termos evangelhos diferentes em cada esquina, cristos diferentes em cada uma dessas denominações. E infelizmente é assim que acontece na maioria delas. Grande parte dessas denominações são frutos de movimentos estranhos, movimentos heréticos, por exemplo, o neopentecostalismo. O neopentecostalismo é um fenômeno que surgiu aqui no Brasil, que é praticamente o grande detentor das maiores heresias que já foram produzidas nas últimas décadas no meio evangélico. Né? As aberrações teológicas, aberrações carismáticas que você pode imaginar têm o seu repouso, né? o seu local de fala nessas igrejas neopentecostais. Então, com base e entendendo esse tipo de coisa, nós chegamos então por que é tão problemático assim e pernicioso o problema do trânsito religioso. O correto seria nós termos uma congregação e nós termos frequência e permanência em uma só congregação. Por que isso? Porque aí eu vou ter constância no ensinamento que eu vou receber. Por isso que na hora de escolher uma congregação para você congregar e fazer parte, você tem que escolher uma congregação bíblica. Você tem que avaliar a congregação, a denominação, se ela tem os quesitos necessários de uma igreja saudável, né? Se ela lhe fornece tudo que uma igreja precisa fornecer. E grande parte disso vem da posição dos pastores em relação ao púlpito. Né? O que é pregado? Qual é o tipo de mensagem que é pregada? Qual é o tipo de crença adotada? Qual vai ser, né, a visão teológica adotada por esta denominação? Quais são os parâmetros de ensino? Né? Será que tudo funciona como deveria funcionar à luz de uma verdadeira igreja neotestamentária? Isso tem que ser analisado. Infelizmente as pessoas não pensam nisso. As pessoas, por serem já ignorantes em relação a muitas coisas das escrituras, e a ignorância aqui não é pejorativa, não é uma ofensa, mas é apenas uma constatação, né? O fato de eu ignorar alguma coisa me torna um ignorante, e eu sou ignorante em muitos aspectos, muitos assuntos, eu não entendo nada, e até mesmo alguns assuntos da teologia, eu tenho apenas uma visão prévia, muito limitada. Tem outras pessoas que têm um conhecimento muito mais elevado e aprofundado em alguns pontos específicos que eu ainda não me debrucei. Então eu sou ignorante em muitas coisas, outras não. Né? Então, muitas pessoas, pelo fato de serem ignorantes acerca da palavra de Deus, eles entram em qualquer igreja e consomem o que é oferecido lá sem critério, né? Sem base de comparação. E isso acaba fazendo com que essas pessoas criem verdadeiras deformações ou deformidades teológicas na própria mente. Eles acreditam em coisas que nem eles mesmos entendem o que é, né? Sem falar no contraditório, né? Pessoas que vão em uma igreja que contradiz o que eles viram em outra igreja, pregações contradizentes,
mensagens contradizentes, concepções de Cristo contradizentes, concepções da igreja contradizentes do evangelho, por exemplo. Por isso que eu disse, eu sou contra ter um evangelho em cada denominação ou um Cristo em cada denominação. Então você imagina, as pessoas que têm esse costume de não fixarem-se numa denominação específica, não se tornarem um membro efetivo, participando efetivamente dos estudos, dos ensinamentos e daquilo que é transmitido, para que crie então uma concepção sólida, disciplinada dos pilares e da fé e da crença evangélica. Então eles vão criando então uma colcha de retalhos e aí a mente dele vai ser confusa, extremamente confusa. Outra coisa, a dificuldade de a dificuldade em se submeter ao ensino, à disciplina e à correção. Isso também é um dos efeitos colaterais do trânsito religioso. As pessoas que não frequentam, não são fixas em um ministério específico, né, não ficam, não estacionam, não montam a sua tenda de modo que eles não ficam mais passeando de um lado para o outro, eles têm muita dificuldade de se submeter à autoridade pastoral, por exemplo, né? Eles não se deixam se pastorear. E aí o que acontece? Eles veem a igreja apenas como um método de alcançar alguma necessidade específica do momento. Tipo assim, não vou na igreja, não tenho frequência, não sou membro. Aí quando as coisas ficam difíceis aqui na minha casa, aí eu corro para a igreja, preciso assistir um culto, preciso de uma pregação, preciso de uma oração. Isso já parte de uma percepção absolutamente equivocada acerca do que é um culto, né, do que é uma pregação e do que é uma oração. Né? Aquela pessoa que vê a igreja como se já fosse suficiente frequentar um culto de vez em quando, ele não entende o que significa culto. Aquela pessoa que acha que quando as coisas estão difíceis basta ir na igreja receber uma oração, não entende o que é oração, não sabe o que significa a oração, para que serve, qual que é a função. Né? E muito disso é desenvolvido, é criado, é gerado justamente nessa prática de trânsito religioso. Né? Porque muitas dessas igrejas que desenvolvem isso, eles aceitam que as pessoas que frequentam a sua congregação não sejam membros. Inclusive é uma coisa que acontece acontece muito nessas igrejas. Né? A maioria das pessoas que vão lá não são membros efetivos, são apenas visitantes e geralmente nem evangélicos são visitantes que vão lá para receber uma revelação, uma oração, uma bênção e sair de lá de consciência aliviada, né? Enganada na realidade, né? Eles mentem para a própria consciência de forma imperceptível muitas vezes. Eles nem sabem o que eles estão fazendo, mas eles querem se sentir bem com Deus, né? Ou querem que as coisas deem certo. Né? Então tem muitas pessoas assim. Na questão financeira a mesma coisa. Quando as coisas começam a apertar financeiramente, muitos que não são evangélicos ou são evangélicos apenas de passagem, eles correm para as igrejas, vão pedir auxílio nos pastores, né? Vão lá pedir uma oração, vão pedir um auxílio até mesmo material mesmo, né? Algum auxílio financeiro, e depois que recebe, depois que estabiliza, eles saem novamente. Então isso é um problema grave, porque essas pessoas nunca chegarão a um desenvolvimento da sua salvação. Essas pessoas nem mesmo salvas serão, porque isso não é cristianismo, isto não é vida com Deus. Né? Trânsito religioso é apenas uma forma de ilusão religiosa. Né? Essa não frequência, não pertencimento, não comprometimento com uma denominação específica. Você tem que se comprometer. Né? A vida evangélica, a vida espiritual depende disso. A igreja não existe apenas para ser alguma coisa que você recorre quando está com problema. As pessoas usam muito a expressão de que a igreja é um hospital, mas essa expressão também está equivocada, porque ninguém frequenta hospital, a menos que esteja doente. Né? Ninguém frequenta hospital a menos que entenda a real necessidade de ir para lá. E justamente o trânsito religioso, mais ou menos, que é pai dessa mentalidade. Por quê? Porque daí, tipo, quando a coisa tá ruim aqui, aí eu corro para a igreja, que é o meu hospital, vou lá me curar. Me curei, por que eu voltar ao hospital? Não preciso mais, agora eu tô bem. E é assim que acontece. Né? Então, essas percepções equivocadas, elas nascem também, em grande parte, desse tipo de comportamento.
né? Se você não se fixar numa determinada denominação, antes de fazer isso, encontre uma boa denominação, uma igreja bíblica, né? Paul Washer costumava dizer: você não pode ou não precisa frequentar a igreja mais próxima da sua casa. Você tem que frequentar a igreja mais próxima das Escrituras. John Piper costuma dizer: você não deve se submeter a um pastor a menos que ele se submeta às Escrituras. Então não é qualquer igreja, não é qualquer pastor, não é qualquer ensino. E infelizmente as opções são muito variadas e grande maioria delas são ruins, não são boas igrejas. São igrejas problemáticas em todos os aspectos, mas o principal deles é a questão teológica, a questão da instrução, a questão do conhecimento, a questão, né, desta honestidade teológica de você manter-se dentro de uma linha específica e não ficar aí uma confusão sem saber para que lado vem ou para que lado vai, o que acontece na maioria dessas igrejas, tá? Então é importante. Você que já viveu dessa forma, talvez você já esteja afetado por esse tipo de comportamento. Talvez você já tenha essa dificuldade de se comprometer a uma determinada denominação específica, né? Qualquer coisa você pula para outra, qualquer coisa você abandona, qualquer coisa você já não está mais interessado em participar, né? Qualquer coisa o teu espírito já te move em direção a outro lugar. E aí você até confunde achando que é Deus que está fazendo isso. Não necessariamente. Às vezes é fruto da própria concepção adoentada que você tem acerca das coisas religiosas. Tá? Então tome muito cuidado com isso. Dificilmente você vai desenvolver uma maturidade cristã se você não tiver frequência e comprometimento com um local específico. Tá? Não se formam bons obreiros que não têm um local, né? Bons obreiros não nascem de trânsito religioso. Bons homens e mulheres de Deus não nascem desse pula-pula de igreja em igreja, denominação em denominação. Você tem que ter, sim, um local e ficar naquele local. Não que a mudança de congregação seja proibida, não que de vez em quando, eventualmente, isso vai acontecer e você será levado a fazer essa transição. Mas faça a transição de igreja semelhante, né? O problema é que as pessoas saem de uma igreja X e vão para uma outra que é completamente diferente. A visão é completamente diferente, a teologia é completamente diferente, o ensinamento é completamente diferente. E aí tudo aquilo que ela aprendeu nessa denominação é distorcido na outra. E depois de 1 ano, 2 ou menos, ela sai e vai para outra completamente diferente dessa também. Então o ensinamento, né, distorcido, ensinamento contraditório. Como que vai ficar a concepção dessa pessoa acerca das coisas de Deus? Como que vai ser a mente dessa pessoa acerca das coisas de Deus? Que confusão que não será. E não é o que nós temos? Pessoas absolutamente confusas, justamente por causa desse tipo de coisa, né? Se você encontrar uma boa congregação, problemas periféricos existirão em todas, mas se você encontrar uma boa congregação, e o que é uma boa congregação? Uma igreja compromissada, leal às Escrituras, com uma visão bíblica acerca das coisas de Deus, com um comprometimento com o ensinamento sério das Escrituras. Aí você deve permanecer, né? E aí quando as coisas apertarem, que você precisar ser corrigido pelo corpo de obreiros ou pelo pastor, disciplinado, não vá para outra, não salte fora, porque Deus nunca irá trabalhar na sua vida. Se ele precisa moldar a sua pessoa, se ele precisa, como oleiro, que gostamos de falar e cantar sobre isso, né? Faz de mim como um vaso, né? E aí você vai me quebrar, você vai me moldar. Mas quando Deus vai fazer isso através do pastor, numa repreensão, numa advertência, numa exortação, aí você pula fora, aí você não aceita, né? Aí você vira um rebelde, né? E vai para outra denominação. E vai ficar lá enquanto for confortável. Vai ficar lá enquanto as coisas estiverem boas
na tua concepção. E aí, quando a coisa apertar, quando a disciplina vier novamente sobre você, se é que vier, né, porque tem igrejas que não trabalham com disciplina, não trabalham com repreensão, são contra isso, e é onde as pessoas geralmente se acomodam, né, porque aí tá bom, aí vale tudo, aí pode tudo, né, venha como está e fique como quiser, né, em algumas igrejas é assim, venha como está e fique como quiser. Aí, que tipo de cristão vai sair desse tipo de posicionamento? Que tipo de cristão será formado aí? Eu já digo, né, nenhum tipo de cristão, porque essa pessoa não será cristã verdadeira. Né? Desse tipo de comportamento, desse tipo de posicionamento, não surgem cristãos, surgem qualquer aberração, né, qualquer aberração. Tá? Então, esse vídeo é um pouquinho mais extenso, vai ficar ali no meu YouTube, que é justamente para você meditar sobre isso. Medite sobre isso. O que você está fazendo com a sua vida de cristão? Qual que é o seu comprometimento com uma congregação, uma denominação específica? Qual que é a sua frequência? Qual que é o seu posicionamento em relação à disciplina? A submeter-se à autoridade pastoral. Não estou falando de pastores ditatoriais, não estou falando de ditadores espirituais, eu estou falando de pastores que apacentam. E um pastor que apacenta, ele está preocupado quando a sua ovelha está doente, quando a sua ovelha está fora do caminho correto, e ele vai repreender, ele vai trazer de volta. Este é o verdadeiro pastor. Agora, o ditador, né, que mantém as ovelhas num cercado de opressão psicológica, né, e mental, aí não, esse você deve fugir. Ou o pastor não tô nem aí, que deixa você viver como bem entender, esse também não é pastor. Você precisa de um pastor bíblico, pastor que ensina, pastor que conduz, pastor que corrige. É isso que você precisa. E se você não consegue se submeter a um pastor humano, você não se submete ao pastor espiritual que é Cristo. Você não se submete a Deus. Não adianta você iludir a si mesmo. Ah, não, mas eu presto conta somente a Deus. Não presta. Ah, mas eu me curvo somente a Deus. Não se curva. Eu me submeto somente a Deus. Não se submete. Na realidade, você é um rebelde, né, que vive um evangelho de acordo com a sua própria percepção e não o evangelho bíblico. Tá bom? Então tome cuidado com o trânsito religioso. Até mais.